Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento para Android. Nessa aula eu vou explicar um pouquinho sobre como customizar a interface do aplicativo. Existem algumas formas de customizar cada um dos componentes. Para isso, eu preciso que vocês façam o download de um arquivo. Eu disponibilizei esse link aí na descrição do vídeo. É um arquivo que está no OneDrive. Basta fazer o download dele e descompactar. O que tem dentro desse arquivo? Tem algumas imagens. Então tem algumas imagens que nós vamos utilizar para customizar alguns componentes no nosso projeto. Eu vou criar aqui um projeto. Start a new Android Studio Project, Empty Activity, eu vou chamar de Custom Views. Aqui indifere a linguagem que você vai utilizar. Pode utilizar qualquer uma das linguagens. Tanto em Java quanto Kotlin vai ser a mesma forma de fazer a customização visual. Nós não vamos trabalhar com código fonte, apenas com os XMLs do layout. Então eu vou deixar em Kotlin mesmo. Vai carregar, beleza. Carregou aqui o meu projeto. Eu vou até fechar o main activity. E já vou apagar o Hello World do meu layout. Bom, esses arquivos que eu disponibilizei para vocês, vocês vão selecionar todos eles. Vão apertar um Ctrl C para copiar os arquivos. Aí vocês vão acessar a pasta Res, Drawable, clicar em cima da pasta Drawable e colar aqui dentro. E clique em OK. OK. Pronto, ele vai importar os arquivos para o seu diretório Drawable. Olha, esses arquivos agora, eles ficam disponíveis lá no arquivo R, Você digitar assim, r.drawable. Ali, balão. Balão. Tá ali o nosso arquivo, Mostra até um preview dentro do próprio Java. Dentro da própria classe Kotlin ou Java. Então, do mesmo jeito que o layout era inserido dentro do arquivo R, qualquer arquivo que você disponibilize aqui, qualquer asset que você inclua no seu projeto, também vai ser incluído dentro da sua pasta R, dentro do seu arquivo R do seu projeto, do seu arquivo de recursos. Algo interessante, alguns desses objetos, alguns dessas imagens, tem um número 9 na frente. Então, balão 9. Deixa eu abrir aqui o balão, Balão 9. Botão desabilitado 9. Botão normal. Botão pressionado. O que acontece, Esse padrão 9, ele também conhecido como 9pat, ele é um padrão para redimensionamento de imagens. Ou seja, você pode ter uma imagem de um tamanho X, essa imagem aqui de um tamanho X. Quando ela for redimensionada, você pode definir qual é o pedaço dessa imagem que será redimensionado. O que fica muito claro, aqui no balãozinho da mensagem. Quando eu tiver uma mensagem que seja muito grande na horizontal, ele precisa apenas replicar essa faixa aqui. Essa faixa pode ser replicada, multiplicada algumas vezes, para gerar um padrão mais extenso na horizontal. Se for um padrão na vertical, eu posso ter apenas essa faixa aqui sendo multiplicada também. Ou então essa faixa aqui que é um pouquinho maior, que compreende ainda um pedacinho aqui do começo da imagem. Então você pode criar padrões de redimensionamento. Eu já deixei alguns padrões prontos e eu vou criar aqui agora um outro padrão para mostrar como criar o padrão do 9pat. Então eu tenho esse arquivo aqui chamado falar.png. É um balãozinho normal, só que ele não está ainda no padrão 9pat. Ele não tem uma forma de redimensionamento padrão.
Então eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito no arquivo. Lá embaixo vai estar escrito Create 9patch File. Vou clicar aqui nele e vou dar um OK para confirmar. Pronto, ó, ele já cria o arquivo no padrão do 9patch. Ele fala aqui para você, ó, pressione Ctrl Shift enquanto estiver arrastando para fazer as modificações que são necessárias. Então, ó, vou vir aqui, ó, e vou, por exemplo, segurar aqui o Ctrl. Opa. Essa interface, já explicando, ela é bem complicada, tá? Então, ó, aqui na parte superior, eu vou encontrar a linha horizontal. Então eu vou trazer ela, ó, mais ou menos até a área aqui central. E lá embaixo, ó, tem outra linha também horizontal. Trago ela mais ou menos até essa região. E eu repito o processo com um tamanho um pouquinho menor. Então vou repetir esse processo. Opa! Acabei criando um sem querer aqui, muito pequeno. Bom, sem querer eu criei um vertical. Então, ó, repare que, deixa eu colocar, deixa eu tirar o zoom. Aqui, ó. O problema é que o arquivo ele fica numa escala meio estranha às vezes. Aí você não consegue visualizar direito. Não consigo visualizar direito aqui do lado aqui no meu lado direito, ó, qual seria o resultado final do arquivo, mas dá para ter uma ideia já. Então, ó, repara o que eu fiz aqui, ó. Eu tenho um padrão vertical e um padrão horizontal. E eu consigo ainda criar outros padrões. Eu posso vir aqui assim, ó, por exemplo, ó, eu tenho uma outra linha, ó, e descer um padrãozinho menor, ó. Ó, aqui tem outro. É um pouco difícil mexer com o mouse aqui. Ó, então eu vou ter, ó, dois padrões, ó, um pequenininho e um grandão, para ele poder redimensionar como ele quiser. E a mesma coisa na vertical, ó. Na horizontal, desculpa. Então tem um padrão ali um pouco maior e agora eu vou criar um outro um pouco menor. Então você tem vários padrões para multiplicação, para redimensionamento desse nosso componente. É só um exemplo bem bizarro, tá? Provavelmente se eu usar esse arquivo, esse redimensionamento não vai ficar legal, né? Você precisa fazer com calma, criando essas regiões para redimensionar o seu arquivo. É uma explicaçãozinha bem rápida só para justificar o porquê que eu usei o 9patch nesses arquivos aqui que eu vou mostrar para vocês. Então eu vou montar um layout agora. Tá? Vamos dar essa quebra brusca aqui para explicar o porquê que aquelas imagens estão ali. Então, ó, eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar alguns text views aqui na minha tela. Então, 1, 2, 3 text views. Ó. 4. Vou colocar um quarto aqui. Além dos text views, eu vou colocar também alguns botões. Ó. Vou colocar 1, 2, 3 botões. Acho que 3 botões já fica bom. Uma distância ok entre eles. E vou colocar também, ó, um radial group aqui. E dentro do radial group alguns radial buttons. Vou expandir ele aqui um pouquinho. Não muito. Deixar ele mais ou menos assim. Não, tá bom assim. Não tem. E vou usar o Infer Constraints para ligar todas as constraints. Então, se você reparar nas imagens que eu coloquei,
deixa eu ver o que ele está reclamando. Ah, ele está reclamando que eu tenho resource duplicado. Depois que eu fiz aqui o falar do 9patch, eu vou excluir o falar normal, tá? Pronto. Senão eu teria que mudar os nomes e tudo mais. Vamos esperar abrir. Ok, abriu. Então, ó, por exemplo, os text views. Os text views, eu vou querer que eles fiquem dentro desse balão, como se fosse uma revistinha em quadrinho, por exemplo. Né? Então eu quero que meus text views, ou não precisa nem ser uma revistinha em quadrinho, né? O próprio WhatsApp, por exemplo, as mensagens ficam dentro de caixinhas, como uma caixinha assim, como essa que eu montei. Então eu quero que todos os meus text views, pelo menos os 3 primeiros, fiquem dentro dessa caixinha. E eu vou construir text views com textos de tamanho distinto, para mostrar que eles conseguem ficar certinho dentro dessa caixinha. Então eu posso vir aqui, ó, por exemplo, ó, pegar aqui o primeiro. Vou colocar lá, blá, blá, blá. Então texto de um tamanho. Aí eu vou pegar aqui outro, ó, vou colocar um texto um pouquinho maior. Blá, blá. Então já fica um texto um pouquinho maior. Inclusive, eu vou pegar aqui esse texto e vou centralizar ele. Então, vou apagar as linhas e reposicionar o meu texto. Ó, reposicionei ele. O terceiro, eu vou fazer um pouquinho mais ainda. Eu vou tentar gerar uma quebra de linha aqui. Ok, ó, gerei uma quebrinha de linha. Deixa eu apagar as linhas. Aí eu vou redimensionar ele para ele ficar nesse tamanho e quebrando a linha. Deixa eu retirar. Nossa, não tá nem querendo sair a ligação, hein? Colocar os botões mais para cá. E esse outro text view, eu vou deixar ele aqui, vou chamar de text view com estilo, com style. Vocês vão entender esses nomes. Acho que esse botão aqui vai ficar meio zoado. Deixa eu clicar aqui nele. Nossa. É. Vamos ver como ficou o layout. É importante essa aula principalmente porque esse layout do Android Studio não é tão simples assim, não é tão trivial de trabalhar com ele. Então ok, ó. Esses 3 primeiros eu vou usar a mesma caixinha, ó, que é esse balão. Então ele vai automaticamente se redimensionar o tamanho deles. Depois eu vou no arquivo de estilos, aqui no Res Value Styles, e vou criar um estilo aqui no XML único para que esse text view possa utilizar esse estilo. Depois nós vamos customizando isso aqui ainda mais. Por exemplo, o botão. O que nós vamos fazer com o botão? Ó. Quando você clica no botão, veja que ele muda a aparência dele, né? Ele muda a cor do botão. Ó. Enquanto ele fica clicado, ele tem um botão mais escuro, tem uma animaçãozinha, tudo mais que ocorre aqui. Nós vamos customizar toda essa ação, todo esse processo ó, do clique do botão. Então, eu já deixei aqui ó, o botão normal, o botão pressionado, o botão desabilitado. Um outro componente legal para mexer nesse primeiro momento é o Radio Button. Ó. Enquanto você está mexendo nele, ele
já fica com as cores certinhas. Então já deixei aqui também o Radio não preenchido e o Radio Button preenchido. Então nós já temos tudo o que é necessário para mexer aí no nosso projetinho. Para começar, eu quero mostrar para vocês aqui o meu arquivo de Colors, lá em Has Colors. Aqui tem as cores principais do aplicativo. Ó. Então, explicando um pouquinho essas cores. Ó. O Color Primary é essa barra do nome do aplicativo. O Color Primary Dark é a barra de status do aparelho. É a barra onde você tem o sinal, carga da bateria e tudo mais. E o Color Accent são todas as linhas do aparelho. Ó. Vamos fazer um teste aqui. Vamos mudar um pouquinho essas cores. Então, por exemplo, aqui em Color. O Color Primary. Vamos colocar uma outra cor qualquer aqui. Opa, coloquei um S aqui sem querer. A. Então, vou mudar meu primary, que é essa barrinha aqui. Aí eu vou mudar também o primary dark. Primary dark, ó, vou colocar 00 FA E A. Cores bem chamativas mesmo para a gente identificar onde nós estamos modificando a cor. Ó. Então, primary dark. E o color accent, qualquer linha do aplicativo. Desde cursor, quando você clica num campo texto, até as cores de Radio Button, switch, enfim. Todas as cores de linhas do aplicativo. Esse daqui eu vou colocar assim, ó, do D. Não, esse aqui é cinza, né? Não era cinza que eu queria. ED. Então, é E0, então. E0, não. Isso. E0. Pronto, esse verde aqui já tá bom. Ó, então, todas as cores de linhas do aplicativo é o Color Accent. Então nós temos esse mapeamento de cores, é um mapa de cores aí do nosso app. Só que ele é utilizado lá em Style, ó, no estilo do aplicativo. Então, qual que é o nome do nosso estilo? App Theme. Ele é baseado, né, o parent dele, ele herda as características de um tema default do Android, e aí ele tem a definição das cores iniciais do app. Onde que isso é declarado? Lá no Android Manifest. Ó. Lá no Android Manifest você tem o tema que o aplicativo vai utilizar. Mas isso é uma ideia geral aí do que nós temos inicialmente no aplicativo. Além disso, nós também podemos criar as nossas próprias cores. Nós podemos criar uma paleta de cores para ser respeitada no nosso aplicativo. Então aqui no arquivo de cores, no colors.xml, eu posso incluir novas cores. Vermelho, por exemplo. Posso pegar lá um FF, 1, 2, 3, 4 zeros. Vou ter um vermelho ali. Posso criar também, vamos ver uma outra cor aqui, um verde, né? Eu já criei um verde ali em cima, vamos criar um outro verde aqui. Deixar aqui um verde padrão do nosso projeto, lá um 00 BA 00. Tem um verdinho ali um pouquinho mais escuro. Criar a cor branca também, para fundo de campos, enfim. Então posso ter aqui o branco e posso criar quantas forem necessárias. Vou criar aqui também um preto para fonte dos textos ou
que mais você quiser fazer. O código das cores, ele bate mais ou menos com o código da tabela HTML de cores. Se você não souber muito os códigos, o que você pode fazer também? Você pode colocar assim, ó, 6 Fs, e aí vai ter aqui, ó, do lado direito o preview da cor, do lado esquerdo o preview da cor. Aí você clica aqui na cor, ó, e seleciona, ó, como você quiser a cor. Vai testando, vai mudando o material, enfim, pode fuçar aí essa função das cores. Bom, beleza, né? Vimos aqui um pouquinho sobre esse arquivo de cores, como funciona a estrutura geral desse nosso padrão de cores. Então, vamos brincar um pouquinho, então. O que eu vou montar? Eu vou montar aqui um padrão para que possamos utilizar na estrutura dos nossos componentes. Primeiro eu vou fazer algumas configurações manuais. Então, por exemplo, ó, pegar aqui um texto qualquer. Pegar o primeiro text view. Ele vai ter uma propriedade chamada background. Então você clica aqui, ó, nos 3 pontinhos do seu background, escolhe lá o nosso balãozinho, ó. Clique em OK. Ele já vai redimensionar bonitinho para o tamanho dele. Os outros 2 text views, ó, eu vou segurar o Shift e vou selecionar os 2. Vou fazer a mesma coisa, vou vir aqui no background e selecionar o meu background. Vamos ver como isso aqui ficou, né? Vejam que ele já tentou redimensionar bonitinho. E vamos ver se ele realmente aplicou o redimensionamento como deveria. Ó, aplicou, né? Ficou bacana o balãozinho. Óbvio, né? No aplicativo final aí, você usa cores que façam sentido, né? Que vai ser tudo bem gritante para mostrar a alteração em si. Então, beleza, né? É bem tranquilo de usar isso daqui. Essa imagem, ela é um PNG, com fundo transparente, né? Então vai ter que respeitar aí algumas regrinhas. Fora isso, né, eu usei aqui o background. Você tem uma outra porção de propriedades que você pode mexer aqui. Então, por exemplo, text color. Pode mudar a cor do texto, enfim. Você pode mudar individualmente as propriedades. Qual que é o problema? Que você vai ter que selecionar componente a componente. Né? Isso é um problema. Para que você não tenha que selecionar componente a componente, você pode vir aqui no arquivo de estilos e criar um estilo próprio para um componente. Por exemplo, um estilo novo para textos. Posso criar aqui um novo estilo para todos os meus textos. Tá? Podemos fazer isso aí para os nossos textos. Então, vamos brincar com isso aqui. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, vou declarar, ó, um style. Desculpa se tiver um cachorro no fundo. Style, o nome. Vou colocar estilo exemplo. Aqui nos itens, o que eu vou ter? Ter assim, ó, Android, todos vão começar com a palavra Android, 2 pontos, o nome da propriedade que eu quero alterar. Por exemplo, text size. Se você vir aqui, ó, no layout, pegar esse texto aqui e procurar por size, você vai ver, ó, text size. Você pode vir aqui e escolher um tamanho para o texto. Então você já pode criar um tamanho padrão. Você vem aqui, ó, text size 20 SP, por exemplo, ou 20 DP. Depois, mais para frente, a gente pode entender melhor esses tamanhos. Posso também
para cada um desses itens, ó, pega aqui o Android, dois pontos, text, color. Eu quero utilizar o branco que eu criei. Então vou lá no arquivo de cores, tá, @color, e pego a cor branca. Então você vai organizando isso. Então eu quero que todos os meus textos tenham, por exemplo, um background. Então, eu posso, por exemplo, pegar uma cor como background, por exemplo, uma cor verde, ou então declarar aqui o arquivo drawable, na pasta drawable, e escolher o balão que eu tinha escolhido. Vou deixar com o verde, color verde, para ficar algo bem diferenciado. E qualquer outra propriedade do componente. Basicamente, você pode colocar qualquer configuração para o seu componente aqui. Por exemplo, text style. Eu quero utilizar italic. Quero que ele fique com itálico. E assim por diante. Montou isso? Basta você ir no seu componente, ó. Ele vai ter lá a propriedade style. Aí você escolhe o style que você criou. Qual que é o nome dele? É estilo exemplo. Ó. Ele dá até um preview de como vai ficar. Né? Ele mostra as características que estão configuradas ali. Selecionou e pronto. Ele aplica todas as características que você registrou no estilo. E aí basta você ir selecionando isso para todos os seus componentes. Ele vai ficar aí algo bem interessante. Então lá o texto com estilo. Bom, vou mexer agora nos botões. Nossa, esse layout deu uma deslocada agora. Deixa eu centralizar um pouquinho isso daqui. Nossa, ficou bizarro. Vamos ver se a hora que rodar se vai zoar muito esse layout. Bom, então eu fiz essa montagem mais simples para cada um desses nossos componentes. Legal, bacana. Tem alguns outros componentes que nós podemos fazer algumas coisas a mais. Tá? Tem alguns componentes que nós vamos poder incrementar mais as características desse componente. Existe um recurso chamado Selector no Android. Esse recurso chamado de Selector é basicamente para que você possa cadastrar, né, fazer um registro de como serão as características de um componente. Por exemplo, ó, quando você clica aqui no botão, ele tem aqui um texto. Ele tem o texto, né, de uma cor, o fundo de uma cor. Quando você clica, segura, o fundo muda de cor. Ele ganha até uma sombra, né? Parece que ele sobe na tela, ganha profundidade. Toda essa característica que ele tem aqui na tela pode ser criada, pode ser reproduzida em arquivos XML. Nós vamos fazer isso para o botão e para o Region Button. Então eu vou vir aqui, ó, em Drawable, vou clicar com o botão direito do mouse, vou vir aqui em New e vou escolher aqui, ó, Drawable Resource File. E vou dar um nome para ele. Vou chamar ele de Selector Botão. Vou chamar ele de Selector underline botão. Ele vai criar aqui já um selector pra gente. Ele reconhece o nome
e cria lá um selector bonitinho para a gente fazer. Ok, então. Vou dar um zoom para ficar melhor. O que você precisa pensar? O botão, ele tem vários estados, né? Então ele tem o estado normal, o estado clicado e o estado desativado. Eu posso, por exemplo, vir aqui no meu layout, ó, nesse último botão, e eu posso deixar ele com enable igual a false. Ó, enable igual a false. Veja que esse botão ele vai ficar com uma cor e uma fonte um pouquinho diferente, ó. Né? Então ele não tem mais o clique, ele não recebe mais o clique, mas visualmente ele fica um pouquinho diferente. Tudo isso daqui, ó, são estados. A gente pode controlar todos esses estados. Podemos vir aqui no nosso XML do selector e pegar, por exemplo, o estado Android state pressed. E aí falar para ele, ó, quando pressed for igual a true, tá? Quando pressed for igual a true, ele vai ter aqui um Android drawable, que ele vai utilizar o drawable botão normal. Então, quando ele for, drawable botão pressionado. Então, quando pressed for igual a true, ele usa o pressionado. Quando o pressed, né, o Android state pressed igual a false, né, quando for igual a false, ele vai usar o Android drawable normal e assim por diante. Nós vamos montando as características de imagens do nosso botão. Então, quando for o Android state underline enable igual a false, eu quero que ele ganhe um terceiro estado do botão, que é o botão desativado. Então aqui do lado ele já vai mostrando um exemplo de como isso está ficando. Ó. Então aqui eu tenho a imagem do pressionado, a imagem do normal e a imagem do desabilitado. São as imagens do botão. Imagem do botão. Então eu criei aqui um selector. Criei aí primeiro o selector para o meu botão. Só que além da imagem em si, nós temos outras coisas que nós podemos fazer também. Nós temos, por exemplo, características de cores do texto. Né? Então, o nosso texto também muda de cor ao longo do tempo. Então, nós podemos também criar um selector que vai fazer exatamente isso. Definir as cores do texto. E sim, vai ter que ser um selector separado. Quando eu estiver dentro do arquivo de estilos, você vai entender o porquê tem que ser em arquivos separados. Então vou de novo, ó, drawable, new, drawable resource file. Vou chamar de selector, underline texto. Deixa eu redimensionar e dar um zoom. Então para o texto, por exemplo, né, quando eu estiver aqui com o texto para o meu botão. Estou falando do texto exclusivamente do botão. Então, quando o item, né, o Android state pressed, quando ele estiver pressionado, tá? Quando o pressed for igual a true, eu quero que ele exiba, né, o Android não pegou aqui o Android Color. Vou colocar de novo aqui. Android
Ele não está reconhecendo o Android. Dois pontos. Color. Android, dois pontos. Deixa eu fazer assim. Deixa eu reescrever ele. Tá aqui, Android, dois pontos. Bom, ele não está querendo pegar aqui o color, né? Não está querendo usar o autocompletar. Mas, garanto a vocês que ele tem sim aqui o autocompletar. Vamos colocar assim, ó. Quando for... até que tá mostrando a cor aqui, né? Enfim. Quando for na cor... Quando for botão ativado, quando for botão pressionado, né, o state pressed igual a true, eu quero que fique o texto na cor preta. Quando for... Esse editor XML está bem estranho. Quando for o Android state, vou colocar o color primeiro, de novo, só para mostrar que não faz diferença a ordem dos parâmetros, né? Então, quando for desabilitado, eu quero que o color seja branco. Então, quando for o state pressed false, eu quero que ele seja branco. Então, eu finalizei também a configuração desse botão. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou lá no meu arquivo de estilos e eu vou criar esse padrão, ó. Vou criar aqui. Style, name, meu botão, vou chamar de meu botão. Aí o meu botão, eu quero que ele herde tudo o que tem dentro de Android.widget, Android dois pontos widget.button, que é o componente original. Então ele vai herdar tudo. E de tudo que ele herdar, eu vou especializar alguns itens. Então eu vou especializar o item com o nome de Android dois pontos background. Então, qual que vai ser o background dele? O background dele vai ser drawable selector botão, que é onde nós configuramos o background. Vamos especializar também o Android dois pontos text color. Eu vou especializar ele com o drawable selector texto. E pronto, ó. O botão vai preservar tudo aquilo que ele já tem e ainda assim vai customizar o background e a cor do texto, conforme as regras que nós configuramos aqui dentro, baseado no estado desses botões. Aí o que nós poderíamos fazer? Vir aqui, botão a botão, né? Clicar aqui em Style e escolher lá o meu botão. Vem aqui, ó, meu botão. Aí o Android Studio deu aquela travadinha. Ele até mostra aqui como é que está organizado o nosso botão. Poderia fazer isso, né? Não tem problema nenhum você trabalhar dessa forma. Mas eu acho que essa não é a melhor forma. Tem um bugzinho visual aqui, ó. O filtro não para de estar habilitado. Mas tudo bem. Isso é uma forma. Mas lembra que eu falei, ó, que o app theme é o tema principal do aplicativo? Então eu posso vir aqui, ó, no app theme, pular aqui uma linha, ó, e fazer assim, ó, aplicativo. A partir de agora, ó, eu quero que
o tema geral, né, o button style geral, né, o estilo de todos os botões, passe a utilizar o estilo que eu acabei de criar. O meu style barra meu botão. Né? Quero que todos os meus botões a partir de agora, ó, passem a utilizar esse estilo. Vamos ver como isso ficou. Ó. Pode ver que ele já aplicou aqui o estilo. Parece que está certinho o estilo. E você pode reparar ó, que agora ele está bem ok. Ó. Clicou. Ele começa com o fundo azul escuro e o texto em branco. Quando você clicar, muda o texto para preto e o fundo com essa outra cor, meio roxa. É exatamente isso que nós configuramos. Agora só o meu botão desabilitado que ficou estranho, né? Não, porque o botão desabilitado também, ó. Então, quando o enabled for igual a false, é para ele utilizar isso daqui. Deixa eu ver o enabled dele aqui. Ó. Não está mostrando as propriedades. Deixa eu abrir de novo aqui o layout. Ok. Então, o enabled dele está como... o enabled está como false. Enabled false. Só que ele não pegou a configuração correta. Né? Era para ele ter pego aí essa configuração. Então, quando o enabled for false, é para ele mostrar isso. Então, quando o enabled for false, eu vou deixar ele ó, aqui nessa posição. E o default de todos, ó, com o pressed e sem o pressed, vai ser esse daqui. Então, eu vou deixar nessa ordem. Eu vou mudar um pouquinho a ordem, que isso daqui seria como se fosse um if. Tá? Então, porque o botão, se você parar para pensar, o botão que é igual a, do jeito que estava aqui antes, ó, pressed false, ele não elimina o enabled false. Então, quando ele passava aqui primeiro pelo pressed igual a false, do jeito que estava antes, ó, desse jeito aqui que eu tinha montado. Ó. Quando ele passa aqui, ó, o pressed é igual a false. Ele nem chega aí para o enabled igual a false, porque ele já para nessa linha aqui. Então, se eu inverter essa ordem, eu garanto, só para ficar mais visível, né? Não que a ordem fosse realmente interferir, mas aqui eu já garanto que o botão normal é o default, mas quando for enable, e somente o enable igual a false, esse botão cinza vai aparecer. E como a cor do default é branca, ele vai mostrar o branco aqui. Não rodou. Beleza, rodou. Olha lá. Bonitinho. Clicou, clicou. Ficou ok. Deixa eu só melhorar aqui, né, visualmente, porque ficou meio bagunçado, né? Infer constraints, beleza. Deixa eu só ver se não vai ficar muito fora de proporção a tela. Ok. Agora falta só a gente mexer no Region Button. A ideia é a mesma. Né? Nós vamos construir um selector que vai definir quando vai ser exibido cada um dos tipos, né, do nosso Radio Button.
E depois vamos criar um estilo e associar esse estilo como default do aplicativo, ou né, você também tem a opção de ir individualmente em cada um dos componentes e dar o estilo para eles. Né? São as duas opções. Então você pode vir aqui no componente e dar o estilo para ele, né, normal, ou definir um estilo default no aplicativo. Eu acho que o estilo default é o mais recomendado, né? Você economiza tempo, né, e cria um padrão para o aplicativo. Selecionando manualmente, você tem sempre a opção de acabar errando. Basicamente, todos os componentes nós podemos fazer isso, tá? Então, vou lá em Drawable, botão direito, Drawable, Resource File, eu vou chamar de Selector Radio, para o nosso Radio Button. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor a exibição, e vamos lá. Então, eu vou ter um item que vai ser o Android, state, underline, checked. Quando o checked for false, ou seja, quando a bolinha estiver vazia, toda vez que a bolinha estiver vazia, né, especificamente a bolinha do Radio Button, então a bolinha dele vai ser a normal. Então vai ser o Android drawable. Aí eu vou usar o drawable radio normal, que é a bolinha vazia. Vou copiar essa linha para ser um pouquinho mais rápido. Quando o checked for igual a true, eu vou usar o radio pressionado. Aí pronto, ó, montamos a nossa regra. Quando for false, botão normal. Quando for true, botão pressionado. O radio pressionado. E aí vamos lá no arquivo de estilos, igual eu fiz com o botão. Style, name, meu, radio, o parent dele, de quem ele pega. Aí isso, com o tempo, você vai se acostumando, mas nós sabemos que o radio button, os radios, né, todos os componentes que tem o checked igual a true, eles derivam de um componente geral, que é o Android widget.compound button.radio button. Aí se fosse um checkbox, você colocaria aqui, checkbox. Se fosse um switch, e assim por diante. Para os componentes que derivam de compound button. E aí, ok, basta agora eu modificar o item, né, que é o cliquezinho que nós damos aqui. Esse cliquezinho é um botão. Então, eu vou pegar o item que tem o nome de Android button. E o meu Android button vai utilizar o drawable selector radio. Só para você confirmar isso, ó, se você clicar em cima de um dos radios, você vai ver que ele tem aqui a opção button. Você pode vir aqui no button e escolher lá o seu selector. Ó, pode escolher individualmente eles, né? Ou então o nosso selector de radio que eu criei aqui, ó. Já mostra o not checked e o checked. Ou, né, ao invés de fazer isso para cada um dos radios, basta você vir aqui no seu estilo principal, né, no app theme, e colocar o seu item, o nome dele. Então eu quero mudar todos, né, todos os radio button style, né? Cada componente tem o seu estilo próprio. E aí eu quero customizar esse meu radio button style com o style meu radio. E a partir de agora eles já aparecem
com a característica que eu criei. Claro que tem a parte de animação que eu não fiz, partes mais complexas aqui do próprio Radio em si, mas que você também pode fazer através do Selector. Não tem problema algum. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar nessa aula. Muito obrigado e até a próxima aula.